Segunda-feira da terceira semana da Páscoa, do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os seus discípulos, mas que tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram nas barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Amados irmãos e irmãs, aqui nós temos o fundamento de um outro sacramento, a crisma. Jesus é o enviado e o ungido do Pai, aqueles que devem acreditar nele. Vejam que interessante, o modelo do cristão é Cristo, por isso o nome cristão. Então Cristo recebe esse título porque é ungido pelo próprio Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ungido e consagrado para a missão. Qual? A missão de salvar a humanidade através da sua vida. Então todo aquele que acredita também torna-se um ungido por Deus. Então essa espiritualidade apresenta-se para nós de maneira sacramental. Aquele período que o jovem, o adulto prepara-se, escuta um pouco mais sobre as coisas da igreja para então poder testemunhá-la. E através do bispo ou do sacerdote, recebe a unção sagrada, agora assumindo de maneira adulta, madura, profunda. Por isso que Jesus exorta: não procurem somente o pão material, mas o pão espiritual. Uma fé adulta nos faz perceber isso. Nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é este? O pão material, mas o pão da Eucaristia, o pão que de fato nos leva para a vida eterna, porque este pão material nos deixa subsistir neste mundo. O pão espiritual nos leva para a dimensão da vida eterna, antecipa a vida do céu para nós. Então que possamos, meus irmãos, neste tempo também agir como ungidos do Senhor, como aqueles que Ele marcou e consagrou. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.